Olá, muito bom dia, que a paz do Senhor, que a paz de Deus, Jesus Cristo, esteja presente no seu coração no dia de hoje, que você se sinta protegido, que você se sinta amado e acolhido pela bondade de Deus no dia de hoje, que seja um dia de prosperidade extraordinário para você. Hoje nós vamos continuar o tema da sétima chave para você blindar a sua mente. Saia da presença de pessoas que tenham princípios e valores diferentes dos seus. E hoje eu queria aprofundar o tema na questão da pessoa que vende a própria identidade, vende princípios para pertencer a um grupo, para pertencer a um ambiente. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Nós devemos nos afastar do mal. Afasta-te do mal é a palavra do Senhor para o dia de hoje, novamente. O que acontece quando nós precisamos e quando nós nos sentimos deslocados da escola, no trabalho, até mesmo no ambiente familiar? Às vezes a gente precisa agir de algumas formas para pertencer ao grupo. Às vezes é uma pessoa que está chegando agora na família, né? Como um cunhado, como um genro, e ele se sente tão na obrigação de pertencer que ele acaba se moldando, que ele acaba mudando o jeito dele de ser para pertencer àquele lugar. E eu vou citar duas palavras bíblicas que remetem a essa condição e como Deus age nas palavras para que você evite esse tipo de comportamento. O primeiro está ali em Êxodo, no capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz assim: Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda farás tomando parte, como a maioria torcem o direito. Então aqui ele fala, não seguirás o ímpio para tomar falso testemunha. Porque às vezes você pode estar num ambiente em que mesmo você não fazendo mal, você está testemunhando o mal. Está testemunhando algo que está fazendo errado. E nem andarás com pessoa errada, nem andarás, não farás convívio com essa pessoa. Não conviva com pessoas com princípios e valores diferentes dos seus, você vai acabar pecando. Eu tenho um testemunho que é visível sobre isso. Na minha adolescência eu comecei a fumar porque os meus amiguinhos fumavam. Isso foi muito cedo, com 14 anos de idade. Olha só a mentalidade da criança. Nós saíamos na rua, na avenida lá em Londrina, caçando bituca de cigarro na rua. Aí chegava em casa, tirava toda a parte queimada, juntava o restante lá, enrolava um papel de caderno e fumava. Por que eu fazia isso? Porque os amiguinhos estavam fazendo. E aí eu comecei a fumar dessa forma. Olha só que absurdo que é você andar com pessoas que não têm princípios e valores iguais aos seus. Você acaba fazendo aquilo que você é condicionado a fazer. Você acaba fazendo aquilo que você não quer, mas porque quer pertencer àquele grupo. Eram os únicos amigos que eu tinha. Como é que eu não vou pertencer àquele grupo? E aí, por querer pertencer, você acaba fazendo coisas erradas. E esse pertencimento, ele não pode gerar em você o medo da rejeição. E é por isso que a gente acaba pertencendo. Vamos pegar um outro exemplo? Imagina que você acabou de chegar numa empresa e nessa empresa teve um ruído entre funcionário, patrão, funcionário, supervisor, enfim. E aí esse funcionário acaba falando mal desse supervisor para outros funcionários, para outros colaboradores ali, amigo, colegas de trabalho, porque aconteceu um fato ruim com ele. Ele tem direito de reclamar, de estar ali angustiado com aquela pessoa? Tem. Mas ele deveria o quê? Resolver com aquela pessoa apenas. Mas não, ele acaba contaminando o ambiente. E aí chega um funcionário novo nessa empresa e esse funcionário acaba ouvindo esse murmúrio, essa palavra de ruído, essa ruindade em cima dessa pessoa. Ela nem conhece a pessoa, mas já está fazendo um falso julgamento porque um funcionário teve problema com essa pessoa, teve problema com essa liderança. E aí o que acontece? Ela, por querer ser pertencente àquela equipe de trabalho, acaba olhando a pessoa toda vez que ela chega perto dela com asco. Essa pessoa aí, o cara falou que é assim, assim, assado, tem que tomar cuidado. Algumas vezes pode até ser verdade, mas a grande maioria a pessoa tem que tomar por ela a decisão.
ela conhecer a pessoa e ver se ela realmente está falando a verdade sobre aquela pessoa ou não. E muitas vezes não é a realidade. Daniel teve o mesmo discernimento. Ele teve lá o problema de sentar-se à mesa do rei, foi lhe servido o banquete. Eu falei assim, não quero esse banquete. O que Deus estava dizendo nessa passagem? O que Deus disse a Daniel? Não se misture. Não se dê a esse ambiente, que esse ambiente não te pertence. E aí a segunda passagem da Bíblia que eu quero trazer para vocês está lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 2 em diante. Eu vou ler 1 e 2. 2 e 3, desculpa. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que poderosa essa passagem. Deus fala para você não pensar por si só, mas pensar com a palavra que Ele te deu. O que significa isso? Que você tem que usar o discernimento que Deus lhe deu para pensar. Que você volte a Deus. Deus, está correto esse pensamento? Está correto essa informação? Vamos voltar lá ao exemplo do trabalho. O cara está falando mal, né, do supervisor, do colaborador, que ele teve um problema. Vá com Deus. Assim, Deus, está chegando essa palavra para mim aqui no trabalho, está esse ruído, esse murmúrio, o que eu faço? Lembra que a gente falou que a gente tem que entregar as nossas dúvidas, nossos pensamentos, nossas dores a Deus? Quando você quer pertencer a algum lugar, pergunte a Deus antes, Deus, esse lugar é para mim? Eu estou num ambiente que a sua palavra é valorizada, é glorificada, é louvada? Eu não estou falando que você tem que estar num ambiente cristão 100% do seu tempo, mas Deus pode te direcionar a pessoas que têm princípios e valores decentes, que não fazem o mal, que não agem pelo mal, por fazer maldade ao próximo. E isso é inegociável. Não negocie a sua identidade para pertencer a um grupo. Essa é a palavra que eu quero passar para você hoje. A sua identidade, seus princípios, seus valores são inegociáveis. E aí, qual é o ambiente que você precisa pertencer? Ambiente que você tenha certeza que as pessoas que estão ali fazem o que você faz, pensam da forma que você pensa. Vamos voltar no exemplo de ontem, do casamento entre um esquerdista e uma pessoa de direita. Como que os pensamentos delas vão se converger? Nunca vão se converger. Vão sempre estar andando em paralelo. Elas nunca vão se encontrar. E além, elas vão estar em linhas opostas. Enquanto um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Nunca pensa só, enquanto um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Eles nunca vão se encontrar em comum acordo. Nunca. E aí que está o grande desafio nos dias de hoje. Você tem que pertencer sem abrir mão. E aí que está o grande desafio dos dias de hoje. Você tem que pertencer a um grupo, pertencer ao ambiente, pertencer à pessoa correta, sem vender e sem abrir mão de quem você é, sem abrir mão da sua identidade, das suas virtudes, dos seus princípios e dos seus valores. Sempre que tiver dúvidas, Deus, é aqui que eu deveria estar? Deus, essas são as pessoas que vão elevar o meu espírito? Deus, estas são as pessoas que você me preparou para ser as minhas amizades para todo sempre? Pensa assim. Uma amizade, ela começa sem data de terminar. Um relacionamento é a mesma coisa. No trabalho, você não entra num trabalho para pedir demissão no mês seguinte. Não, você quer transformar aquele trabalho em uma carreira, quer crescer. Na escola é a mesma coisa, você vai passar anos da sua vida com aquela mesma turma, naquela mesma classe, naquela mesma escola. Então não se venda só para pertencer. Seja a pessoa que as pessoas queiram pertencer ao seu grupo, ao seu ambiente. Olha que poderoso isso que veio até mim agora.
Seja luz na vida das pessoas. Em vez de querer pertencer, faça que as pessoas queiram pertencer a você. Seja luz na vida das pessoas. Que Deus transborde na sua vida e que você transpareça a vontade e a bondade de Deus no seu dia a dia. Essa é a palavra de hoje. Suas virtudes, a pessoa que você é hoje, né, suas características, suas vontades não são negociáveis. Não negocie jamais quem você é para pertencer a um ambiente que não te trará frutos. Que você se sinta no dia de hoje abençoado, cercado pela bondade de Deus e que Deus te ajude a se afastar de pessoas que estão te direcionando para o mau caminho. Então, essa é a minha palavra de hoje, esse é o meu desejo para você no dia de hoje e que você tenha um dia abençoado. Até amanhã com a próxima chave do Blindar a Mente.